Você já ouviu a expressão pregar uma peça? Você sabe o que isso significa? Venha descobrir com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. Eu sou a Érica E eu sou o Hugo. e hoje nós vamos contar uma história para ajudar você a entender o que significa a expressão pregar uma peça. So fasten your seatbelts and have fun. Enquanto o Hugo conta essa história, a gente quer fazer uma brincadeira com vocês, ouvintes. A brincadeira é o seguinte: o Hugo vai cometer um erro enquanto ele conta a história. E eu quero ver se vocês conseguem descobrir que erro é esse que o Hugo vai cometer, ok? Prestem bastante atenção. Já dando a dica, é um erro que um brasileiro não cometeria. Muito provavelmente, pelo menos. Mas vamos lá. Antes de contar essa história, Érica, por que você não fala pro pessoal o que seria o significado de cada uma dessas palavras separado, né? Porque pregando uma peça ou pregar uma peça é uma expressão e eles vão entender o que significa essa expressão depois da história. Mas pregar é uma coisa, né? E uma peça é outra coisa, né? Separadas, essas palavras, o que são? Ou o que podem ser? Pregar pode ser você pegar um martelo e um prego e bater ele na parede. Eu estou pregando. Pode ser uma opção. Muito bem. Pode ser também pregar a palavra de Deus, né? Como Ou evangelizar, né? ou evangelizar, falar de alguma coisa para alguém, né? Espalhar uma notícia. Isso pode ser pregar também, né? E uma peça, o que é uma peça? Peça pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Mas vamos dar dois exemplos, né? Tá, duas coisas que me vêm à mente é uma peça de teatro, né? Uma apresentação teatral, ou uma peça de roupa. Olha, eu acabei de lembrar de mais uma coisa. Interessante isso, hein? A gente não combinou isso não, tá sendo assim agora. Uma peça de roupa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado numa peça de carro, que pode ser também um objeto, né? Uma peça de um carro, né? Uma parte do carro, né? De um automóvel. Então, olha quantas coisas, quantos significados podem ter pregar e peça. Mas juntos vocês vão ver que não tem nada a ver com nenhum desses significados, pregar uma peça, né? Nada a ver mesmo, é completamente diferente. Mas até que pode ser que tenha a ver, né? Vamos ver o que o pessoal acha depois, né? Eu não pesquisei a origem desse significado, mas acabou de me vir na cabeça uma possibilidade. Mas vamos lá. Eu tenho uma amiga e eu vou mudar os nomes aqui para não ficar falando a minha amiga, o pai da minha amiga e ficar mais difícil de entender a história. Eu vou dar nomes, mas os nomes foram mudados. A minha amiga Joana ia receber uma amiga dela, um exemplo, né? Joana ia receber uma amiga dela em casa. Uma amiga que ela só conhecia através da internet. Então, o pai dessa minha amiga Joana fez uma coisa muito engraçada. E aí no final vocês vão entender o que ele fez. Mas ele falou para a esposa dele, para a mãe da Joana, que olha, a nossa filha, ela vai receber uma amiga em casa. E ele falou para a esposa dele, né? Olha, ela não escuta direito, ela tem dificuldade. Então, para você falar com ela, você precisa falar muito alto, certo? Ela tem vergonha disso, então não comenta nada com ela, sabe? Sobre essa deficiência dela, essa dificuldade de ouvir. Mas quando ela chegar, você fala bem alto, senão ela não escuta. Isso foi o que ele disse para a esposa. Vamos chamar ele de João. Então, João falou para sua esposa isso. Quando a amiga de Joana chegou, ele falou para essa amiga que ia ficar hospedada na casa deles também, chamou ela num canto em particular e falou, olha, a minha esposa, ela tem um problema de audição, ela tem vergonha disso, então é o seguinte, para você falar com ela, você precisa falar bem alto. Então, o minha amiga Joana, né, recebeu então a amiga dela em casa, e aí o minha amiga Joana, de repente, quando viu as conversas, estava uma gritaria na casa, né? A amiga dela, recém-chegada, gritando com a mãe dela,
E a mãe dela gritando com a amiga dela, e ela querendo entender por que vocês duas estão gritando uma com a outra. E essa minha amiga não sabia de nada, né? A Joana não sabia de nada do que estava acontecendo. E aí, quando ela viu essa gritaria e perguntou, ela descobriu que o pai dela havia pregado uma peça nas duas, em todas ali da situação, né? Então, aí você consegue descobrir o significado de pregar uma peça. O que é pregar uma peça? Então, segundo a sua história, pregar uma peça é enganar, fazer uma brincadeira. Exatamente. Um outro jeito de dizer isso é uma pegadinha, né? Talvez a gente também é uma outra expressão brasileira para dizer que ele fez com elas uma pegadinha. Ele pregou uma peça nelas. Foi uma situação bem engraçada e depois elas descobriram que nenhuma delas tinha problema de audição, né? Mas ficou uma ali falando alto com a outra, pensando que a outra não escutava direito. E a maneira como ele pregou a peça fez parecer verdade, né? Porque uma achava que a outra estava gritando justamente porque não escutava, né? Então ficou muito, muito engraçado quando a minha amiga Joana me contou isso. Deu para perceber que o pai dela havia sido muito criativo na maneira como ele pregou a peça. Agora eu não vi a origem dessa expressão, não sei, mas como peça pode ser uma peça teatral, eu entendo que talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Esse pregar uma peça é encenar uma situação na brincadeira, né? E que leva alguém a ser enganado e tudo, né? Talvez tenha essa origem, faça sentido essa questão dessa expressão pregar uma peça. Muito interessante. E eu fiquei aqui tentando imaginar a cena das duas gritando. Eu também. Eu fiquei até com vontade de fazer isso com alguém um dia. Seria engraçado, né? Mas o fato é que eu gosto um pouco de pregar peças, né? Quem sabe um dia a gente não conta aí uma outra história, talvez de um dia em que eu preguei uma peça ou você pregou uma peça em mim. Não sei. Mas eu acho engraçado. Eu gosto de pregar peças. Eu não faço essas coisas. Ah, não sei não, hein? Eu Sou um tenho minhas amor de dúvidas. pessoa. Tenho minhas dúvidas. Não que você seja um amor de pessoa, mas que você não faça essas coisas. Precisamos pensar. Não tô lembrando de nenhuma agora, mas assim que eu lembrar, a gente já vem aqui e grava um episódio contando. Eu lembro de minhas, né? Porque eu gosto um pouco de pregar peças. Então, você não lembra minhas porque eu não faço isso. Não, é porque você faz com mais raridade, eu acho, né? Você faz com menos frequência. Mas quando eu lembrar, a gente volta aqui e conta outra história. E você? Você também gosta de pregar peças? Será que no seu idioma existe alguma expressão parecida com essa? Você conseguiu descobrir qual foi o erro que eu cometi de propósito? Um erro assim na fala que um brasileiro provavelmente não iria dizer desse jeito? Bom, eu vou até colar aqui o mesmo pedaço em que eu errei, né? Que eu falei, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, acho que foram 2 vezes que eu falei da maneira errada. Então vejam se vocês se lembram desse momento. Vou colar aqui em seguida, ó. Foi assim que eu disse. O minha amiga Joana, né? Recebeu então a amiga dela em casa. E aí, o minha amiga Joana, de repente, quando viu as conversas, tava uma gritaria na casa, né? E depois desse erro, enquanto eu contava a história, em outros momentos eu repeti o jeito certo, que seria dizer a minha amiga e não o minha amiga, né? Se fosse um amigo, seria o meu amigo. Mas como é feminino, como é uma amiga, o correto seria a minha amiga e não o minha amiga. Esse foi o erro que eu cometi propositalmente. Espero que você tenha acertado aí aonde estava o erro. E se você não acertou, não tem problema. Fica para a próxima. Continue atento aí aos próximos episódios e às nossas brincadeiras, perguntas. Espero que vocês também estejam gostando desse formato. E esse foi mais um episódio de Don't Panic. Keep Speaking Portuguese. Até a próxima. Um grande abraço.